Bom dia, caros telespectadores. Para esta 10ª edição especial Profeta Cacu Filipe, dedicado ao cristianismo, eu decidi coletar as vossas perguntas. Por essa razão, que diferentes temas serão abordados hoje. Agradeço a todos os homens religiosos e jornalistas que responderam espontaneamente à minha chamada. Bom dia, Profeta Cacu. Bom dia, senhora. A primeira questão dos telespectadores é: seus discípulos dizem que você é Jesus Cristo num novo corpo. Outros ainda avançam dizendo que você é Deus. E você, o que você diz sobre si mesmo? Eu sou simplesmente escravo de Jesus Cristo e portador da palavra de Deus nesta geração. É isso. Profeta Cacu. A segunda pergunta dos telespectadores é: que tal de um apóstolo ou profeta evangélico que acredita em você hoje? Senhora, para mim, não há apóstolo ou profeta evangélico, não há. São servos de Satanás. Eu não tenho promessa a dar um bandido que ainda não depositou as armas. Quando se apresentam na televisão e por todo lado como apóstolos, profetas, eu vejo-os como bandidos armados. Devem deixar, primeiro, os seus títulos. Osborne ou Benin devem vir para mim como Senhor Benin, e saberei o que dizer-lhe. Manassés Jordã deve vir para mim como Senhor Manassés Jordã. Tedi Jacques deve vir para mim como Senhor Tedi Jacques. Porque em uma geração dada, é o profeta que estabelece o sacerdócio, e os sacerdotes do Antigo Testamento corresponde exatamente aos ministérios de Efésios 4 versículo 11. No Antigo Testamento, chamavam-se sacerdotes. Mas na Nova Aliança, agora, chamavam-se pastor, evangelista, doutor, profeta, assim em diante. É exatamente a mesma coisa. Agora, qual é o objetivo do profeta na terra? Deus suscita o profeta sobre a terra para ser a sua boca. O profeta é a boca de Deus sobre a terra. Agora, qual é o objetivo do sacerdote? O sacerdote é a boca do profeta mensageiro no seu tempo. Quando Moisés estabeleceu Arão e os sacerdotes, era para serem o eco do que dizia Moisés. No tempo da Noé, os sacerdotes ou os profetas e evangelistas que estavam no tempo da Noé deveriam propagar à humanidade que Deus vai destruir a terra por um dilúvio. Segundo a revelação que Deus deu a Noé, vocês não podem dizer que são servos de Deus no tempo de Noé e ir contar como Deus criou a terra, como Adão fez isto, assim sucessivamente. Mas vocês devem ser o eco do que Noé diz. E hoje, é a mesma coisa. Se alguém diz hoje que é apóstolo, evangelista, hoje, isto significa que esta pessoa está pregando à humanidade o que Deus deu ao profeta Cacu Filipe. Ou seja, que o Espírito Santo que age nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são demônios de adivinhação. Este servo de Deus está a dizer à humanidade que as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são redes de Satanás. Este evangelista ou profeta está a dizer à humanidade que hoje Deus enviou um profeta como nos tempos passados, as gerações passadas, e é aquilo que diz este profeta. Hoje, para ser servo de Deus, é apenas isso. Ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer que o profeta não é a boca de Deus. Ninguém pode dizer que o sacerdote não é a boca do profeta mensageiro. No tempo de Jeremias, os sacerdotes que estavam lá eram servos do diabo. Porque em cada geração, quando Deus envia um profeta mensageiro sobre a terra, este profeta deve estabelecer os seus sacerdotes, como Moisés estabeleceu os seus sacerdotes para pregar a lei de Moisés. Agora, dado que não tinha mais profeta, então da tribo de Levi,
Algumas pessoas se levantaram e estabeleceram-se como sacerdotes. E quando Jeremias veio, era Jeremias quem devia estabelecer-lhes. Mas eles se recusaram e puseram-se a combater Jeremias, enquanto que Jeremias era o profeta. E eles deviam ser o eco do que Jeremias dizia. Mas o que estavam a fazer? Estavam a servir o diabo. E é a mesma coisa hoje. Vocês não podem servir Deus hoje, fora do que o profeta Cacu Filipe está a fazer. O profeta Cacu Filipe é o profeta dos europeus, dos americanos, africanos e asiáticos. O profeta Cacu Filipe é o profeta dos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. O profeta Cacu Filipe é o profeta da humanidade. Quer queiram ou não, o profeta Cacu Filipe é o vosso profeta. E devem reconhecer isso. A terceira pergunta dos telespectadores é: Profeta Cacu, Jesus Cristo foi enviado unicamente para Israel e pediu aos seus discípulos que não fossem para os homens das nações. Por que Pedro foi para Cornélio? Senhora, Pedro não se levantou para ir à casa de Cornélio por si mesmo. Pedro teve uma visão. E Pedro tentou opor-se a esta visão. Porque Pedro sabe que o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, disse-lhe que não fosse para os homens das nações. Mas Pedro recebeu uma visão. E Pedro opôs-se, mas o Espírito Santo disse a Pedro: vai. É assim que Pedro partiu para Cornélio, que é um homem das nações. Agora, o que devem compreender é que quando Pedro foi a Cornélio, aquilo gerou uma crise no meio dos apóstolos e foi convocado um concílio em Jerusalém. Em Atos 11, os apóstolos se encontraram em Jerusalém e pediram explicações a Pedro. Pedro não disse que o mestre disse-nos que podíamos pregar até as extremidades da terra inteira. Pedro não disse isso. Pedro não disse que é Jesus que nos disse que poderíamos ir para um homem das nações. Pedro não pode dizer isto. Nenhum apóstolo pode dizer aquilo. São unicamente os demônios católicos, protestantes, evangélicos e branamistas que dizem que Jesus disse aos seus apóstolos que fossem pregar às nações. E que um apóstolo podia ir pregar às nações. Quando tomamos a Bíblia, Pedro e João, que são os apóstolos de Jesus, não poderiam escrever aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, Filipenses e demais. Pedro não pode fazer isso. Pedro é um apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse-lhes que a vossa missão somente é para as 12 tribos, para os judeus. Podes ir para os judeus que estão dispersos entre as nações, mas não para os homens das nações. E então, os apóstolos convocaram Pedro. Pediram a Pedro que explicasse, porque Jesus Cristo disse-lhes que não fossem para os homens das nações, e que ele, Pedro, foi a Cornélio. E Pedro explicou. E apesar das explicações de Pedro, em Atos 11, versículo 19, é dito que os apóstolos não foram para os homens das nações, mas eles foram pregar unicamente a algumas pessoas judias, alguns judeus somente. Profeta Cacu, você diz que os apóstolos continuaram a pregar unicamente aos judeus. Isto está escrito na Bíblia? Ou é uma nova revelação? Senhora, isso está escrito em Atos 11, 18 a 19. Eu posso ler-vos isso. Os que haviam sido dispersados por causa da tribulação que sobrevinha no tempo de Estevão passaram até Fenicia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, mas somente aos judeus. Vocês veem? Profeta Cacu, esta passagem encontra-se também na Bíblia dos católicos, protestantes e evangélicos? Senhora, esta passagem encontra-se na Bíblia deles. Enquanto que estão a olhar-me, estas passagens encontram-se na Bíblia deles. Sabem muito bem disso. Mas a sua teologia disse-lhes para dizer que os apóstolos pregaram aos homens das nações. Senhora, eu vou dizer-vos algo. Jesus Cristo teve 12 apóstolos. Mas os historiadores procuraram os vestígios dos apóstolos após Jesus, e não encontraram os vestígios. Por quê? É porque os historiadores procuraram os vestígios entre as nações,
Os historiadores pensam que, por exemplo, Pedro ou João ou Tiago foram pregar na Grécia aos gregos, ou aos franceses, ou no Egito. Não é isto. É por isso que não encontram os vestígios. Um apóstolo de Jesus Cristo não pode ir pregar a um homem das nações. Agora, por quê? Pedro foi para Cornélio, eu vou explicar-vos isto. Jesus Cristo deu as chaves do reino a Pedro. É Pedro quem deve abrir o céu para os judeus, os samaritanos e os gentios, os homens das nações. Estes três constituem as três raças sobre a terra. E em Atos, capítulo 2, Pedro utilizou esta chave para os judeus. Em Atos capítulo 8, Pedro utilizou esta chave para os samaritanos. E em Atos 10, Pedro utilizou esta chave para as nações e terminou. Após aquilo, Pedro não pode escrever Epístola aos Colossenses ou Epístola aos Filipenses, Epístola aos Romanos. Pedro não pode fazer isso. João não pode fazer isso. Tiago não pode fazer isso. Um apóstolo de Jesus Cristo não pode fazer isso. Jesus disse-lhes: sou enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês estarão sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É unicamente isso. E quando Filipe vai para o eunuco em Atos 8, isso é como William Branham indo para a África do Sul devido aos brancos. Hoje, Deus fala por um negro, e os brancos são salvos como africanos. Um pastor evangélico ouve o que eu digo, o seu espírito pode abrir-se e pode compreender. Mas ele tem uma família que alimentar. Recebeu um diploma de teologia. E lhe assinam como funcionário. Pode ir de férias. Pode ter licença. Pode ter até mesmo reforma. Estes são demônios. Você vê? E então? Não pode contradizer o que digo. Embora que seja verdadeiro, enquanto é verdade, não pode contradizê-lo. O seu título ser-lhe-á retirado. Mas, você pode perder este título e ir para o céu. Vão comer, vão obedecer aos homens, mas um dia, vocês estarão no julgamento diante de Deus. O absoluto dos filhos de Deus, sobre a terra, é um profeta. Não é uma Bíblia, não é uma igreja, não é um papa, não é um pastor, mas é um profeta. Mesmo o papa prega o que disse o profeta. O absoluto do papa é a Bíblia. A Bíblia é o livro dos profetas. O profeta está acima de tudo. Agora, quando fala-se de profeta, quando se fala de profeta, é um chamamento e uma comissão. Todos os que vocês estão a ver hoje, e que dizem-se profetas, quando se fala de chamamento e comissão, eles tateiam, a boca fecha-se, não podem avançar. Antes que um homem diz qualquer coisa, deve dar primeiro o seu chamamento e sua comissão. É sobre esta base, é o certificado, que confirma tudo o que vai dizer depois. E todo profeta vem com um chamamento e uma comissão. Mas todos estes, apóstolos, porque um apóstolo não pode ter um chamamento. É um profeta que estabelece um apóstolo. Pedro não teve chamamento, foi Jesus quem estabeleceu-lhe. Pedro é o apóstolo de Jesus. Timóteo, Filemão, Tito, são os apóstolos de Paulo. Paulo é profeta e mensageiro. Quando Paulo apareceu, havia um título que dominava em Israel: apóstolo, apóstolo Pedro, apóstolo, e Paulo fez-se chamar apóstolo. Mas no fim do seu ministério, Paulo deu-se conta que era um profeta mensageiro, que estava acima de Pedro, João, Tiago. Paulo deu-se conta que era profeta como Isaías, Jeremias, Moisés, Noé e todos os outros. E em Atos capítulo 26, quando Paulo compareceu diante do rei Agripa, Paulo não tentou demonstrar como era verdadeiro o que dizia, assim sucessivamente. Mas Paulo falou do seu chamamento e sua comissão. O mais importante em um profeta é o seu chamamento e comissão. Vocês podem organizar um debate para falar do seu chamamento e comissão. É isso, o mais importante, é isso. E Paulo, diante do rei Agripa, falava do seu chamamento e comissão no caminho de Damasco. E no fim disse:
Ó rei Agripa, acreditas nos profetas? Disse: ó rei Agripa, acreditas nos profetas? Paulo queria mostrar ao rei Agripa que era um profeta porque tem um chamamento e uma comissão. Todos estes, Tiago, João, não podem fazê-lo, não podem dizer. Mas Paulo era o profeta naquele tempo. E o que conta é o chamamento e comissão. É isso. Profeta Cacu. A quarta pergunta dos telespectadores é: Paulo não pregou Jesus Cristo? Senhora, Paulo pregou Jesus Cristo, como Cacu Felipe prega também Jesus Cristo. Mas tudo depende do que disse Paulo. Disse-vos que Jesus Cristo teve duas missões sobre a terra. Jesus Cristo veio e morreu sobre a cruz para a redenção da humanidade, desde Adão até ao fim dos tempos. Fora disso, Jesus Cristo teve o seu ministério para os judeus. Portanto, quando Paulo fala de Jesus Cristo, Paulo fala de Jesus Cristo crucificado. Cacu Felipe fala de Jesus Cristo crucificado, fala do sacrifício na cruz. Mas fora disso, todo o resto, Jesus Cristo fez milagres, Jesus Cristo fez isto, curou isto, fez isso, aquilo, era para Israel. Hoje, podemos dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para nossa redenção, como pode-se dizer também que Moisés dividiu o Mar Vermelho para que os judeus saíssem do Egito. Mas o que importa é o que diz o profeta do teu tempo. Não podemos vir aqui hoje e falar o que Jesus Cristo fez em Israel durante 3 anos e meio. É uma história antiga, não é a palavra de Deus, é um curso de história. Profeta Cacu. Por que Paulo pregou às nações enquanto que é judeu? Senhora, Deus tinha tratado com Israel durante 3 anos e meio pelo ministério do Senhor Jesus, e devia virar-se agora para as nações. Mas é um judeu quem deve dar a tocha às nações. As nações têm 7 eras, de acordo com Apocalipse capítulo 2, mas não se deve acender a primeira lâmpada do castiçal com um fogo estranho, a não ser com o fogo do altar. E é um judeu, um sacerdote judeu, quem deve acender a primeira lâmpada do castiçal para as nações. E é isso que Paulo fez. E similarmente no fim dos tempos, um profeta das nações também deve dar a tocha a Israel. Agora, Paulo é um judeu. E Paulo pregou às nações. E depois de Paulo, houve vários mensageiros. Deus suscitou alguns mensageiros de acordo com Mateus 24. Deus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, igualmente virão os servos de Deus. E então, vimos Paulo na Ásia. Vimos na Europa João Calvino, Martinho Lutero, Zwingli, assim sucessivamente, até o relâmpago chegar agora no Ocidente. E vimos William Branham. O tempo das nações é dividido em 7 eras. Agora, a 7ª era, que é a era de Laodiceia, é dividida em 4 vigílias de acordo com Marcos 13:35. A vigília do entardecer, meia-noite, cantar do galo, e amanhã. E William Branham ocupou o tempo do entardecer. E estamos agora à meia-noite. Porque o relâmpago que tem partido do Oriente chegou no Ocidente, na América. E da América, agora, vem a meia-noite. Depois do entardecer, vem a meia-noite. Assim, Mateus capítulo 25 versículo 6, diz que neste tempo em que vivemos, um negro se levantará da África negra para ser a luz das nações. Portanto, o que está a se realizar diante de vocês hoje é o cumprimento das profecias. Profeta Cacu. O que pensas de todos esses pastores, apóstolos e profetas que têm chamamento e comissão hoje? Senhora, não tem chamamento e comissão. Que seja na Europa, América, África e na Ásia. Todas essas pessoas são mentirosos. Não tem chamamento e comissão. Por que dizes que isso é mentira? Não tem. Porque se você tiver um chamamento e uma comissão, isso significa que neste tempo em que vivemos, você é o profeta que Deus enviou. E que é você que devemos ouvir. E não virás recitar a Bíblia. Se alguém disser que tem um chamamento e uma comissão,
Deve apresentar aquilo. E depois de ter apresentado o seu chamamento e comissão, não deve mais vir dizer a Bíblia diz isto, e explicar as epístolas de Paulo. Estes são mentirosos. Digo-vos que todos eles são mentirosos. Estes brancos, estes africanos e todos estes são apenas mentirosos. E se os homens das nações fossem espirituais, estes sedutores não actuariam livremente no caminho de Damasco. Quando essa luz resplandeceu e que Paulo caiu, Paulo levantou-se e disse à luz: Quem és tu? Esta é a pergunta que os homens das nações devem fazer a estas pessoas. Quando Benim faz-vos cair, vocês devem levantar-se e dizer: Benim, quem és tu para fazer-me cair desse jeito? Vejo que és poderoso. Conseguiste fazer-me cair. Portanto, quem és tu, Benim? Está escrito que você, Benim, virás cumprir o que estás a fazer hoje. Esta é a pergunta que os americanos devem fazer a Benim. Esta é a pergunta que a humanidade deve pôr a Manassés Jordã, e todos os profetas, pastores e padres através do mundo inteiro. Benim, será que a Bíblia diz que no tempo em que vivemos, um americano de origem palestina deve levantar-se sobre a terra para fazer o que estás a fazer? Esta é a pergunta. Um judeu faz isso. Quem és tu, Senhor? Vocês que realizam estes milagres, que fazem estas coisas, que apresentam estes chamamentos e outros. Quem és tu? É isso, mas a humanidade falhou nisso. É por isso que estes demônios passeiam livremente com chamamentos e comissões e não estão preocupados. Mas é o ouro. Ouro que o agricultor analfabeto saiba que os demônios do que se encontram nas ordens místicas, os demônios de feiticismo, são os mesmos demônios que agem através de todas as pessoas que brandem a Bíblia e que pregam nestas igrejas hoje. São servos de Satanás, sem exceção. Todos eles são servos de Satanás. Vocês devem fazer-lhes esta pergunta. Façam esta pergunta a Benim por mim. Perguntem a Benim se hoje um americano de origem palestina deve atuar hoje e fazer o que ele está fazendo. Será que a Bíblia diz que farás hoje o que estás a fazer? Esta é a pergunta que ele deve responder. A sexta pergunta dos telespectadores é: Profeta Kaku, o anticristo que virá será um papa que vai assinar uma aliança com Israel? Senhora, quando fala-se do anticristo, não olham para Roma. Nenhum papa virá para influenciar a humanidade. O anticristo, do qual Daniel fala, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos já assinaram esta aliança há muito tempo com Israel. E estamos agora na fase de ruptura. A América está a quebrar esta aliança com Israel. Hoje, quando se fala do reino de Satanás, é o cristianismo. O cristianismo que se vê com as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas é o reino de Satanás, é o império de Satanás. Você vê, quando você olha para um evangélico, qualquer federação de igrejas é um dragão. Qualquer federação e união de igrejas é um dragão. Vem que um dragão tem várias cabeças. E nestas federações de igrejas, há várias cabeças. Cabeças metodistas, pentecostais, batistas. E estas cabeças não falam a mesma linguagem. São dragões. O reino de Satanás hoje é o cristianismo. Não olham no Islão. Não olham no budismo. Não procuram nas ordens místicas. O reino de Satanás hoje é o cristianismo. Quando Jesus Cristo vinha sobre a terra, Israel mostrava a Jesus Cristo. Os judeus mostravam a Jesus Cristo que Satanás era Roma. Mas Jesus Cristo dizia que os Satanás são as vossas sinagogas dos saduceus, essênios, helenistas e outros. Satanás são aqueles. Os servos de Satanás são aqueles. E é a mesma coisa hoje. Satanás é religioso. Satanás é muito religioso. O reino de Satanás hoje são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas.
É isso. Profeta Kaku. Alguns dos telespectadores escreveram me dizendo que é a mensagem de William Branham que preparará a segunda vinda de Cristo. O que você diz acerca disso? Senhora, todos os profetas da antiga aliança anunciaram e prepararam a primeira vinda de Cristo. E todos os profetas da nova aliança também anunciarão e prepararão a segunda vinda de Cristo. Isso não é reservado a uma pessoa. Todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram e prepararam a primeira vinda de Cristo. Não é a missão de uma pessoa. Os branhamistas devem saber que o cristianismo é progressivo. A revelação é progressiva. Por exemplo, William Branham pregava, e uns católicos, protestantes e evangélicos estavam sentados atrás dele, atrás do púlpito. Isso não é correto. Não se pode fazer isso. Quando sua filha, Sharon Rose, morreu no enterro de Sharon Rose, foi um pregador metodista quem pregou, e William Branham estava sentado ali, apreciando a pregação deste pregador metodista. Isso está ultrapassado. William Branham foi a Roma para beijar o anel do Papa. E quando William Branham morreu, foi Osborne, cuja mulher prega, que veio e pregou durante o seu funeral. Isso é diabólico. Os branhamistas, para mim, os branhamistas são pentecostais. E Deus havia dito a William Branham: seu grupo são bebés pentecostais. E os bebés pentecostais, quando envelhecem, só serão velhos pentecostais. O que interessa a um branhamista é a coluna de fogo. Se produz uma fotografia de coluna de fogo, acreditarão nisto. São pentecostais. Os branhamistas são pentecostais. Deixam-lhes. Uma outra questão. O rapto da igreja será um segredo? Ou um evento mundial que a imprensa irá falar? Senhora, o rapto da igreja será um segredo total. A imprensa não saberá nada disso. Os católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas irão normalmente à igreja e o mesmo poder de unção se manifestará. E algumas pessoas como Osborne, Maurice Cerullo, farão milagres e etc. Eles não saberão que o rapto teve lugar. Profeta Kaku. Os aviões não cairão, e condutores de viaturas não vão desaparecer. Aviões que vão cair no rapto. Senhora, eu gostaria de saber se acreditas no Pai Natal. Acreditar no Pai Natal é mais credível do que acreditar que pilotos de aviões cairão. É simplesmente o diabo que fez isto. E a força de repetir a mentira terminou por tornar-se uma verdade. Pilotos de aviões não cairão. E não haverá engarrafamento. A perseguição virá, porque há três coisas que a humanidade espera: a perseguição, o rapto e a tribulação. O rapto ocorrerá no meio da perseguição. Eu vou ser ligeiramente mais claro. A perseguição começa. E são os católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas que vão perseguir a verdadeira igreja. E esta igreja, no momento do rapto, será dirigida como sempre por um profeta vivo sobre a terra. Porque a igreja sempre é dirigida por um profeta vivo. Se hoje, a humanidade, o cristianismo reúnem-se ao redor da Bíblia, mesmo os adoradores do diabo reúnem-se todos ao redor da Bíblia. É porque a Bíblia é o livro dos livros dos profetas. E é porque Deus reúne sempre os seus escolhidos ao redor de um profeta. Portanto, no dia do rapto, haverá um profeta sobre a terra. E a mensagem deste profeta. Porque quando ouves falar de trombeta, é uma mensagem. Quando fala-se de trombeta de reunião, é uma mensagem que um profeta dá. E o som desta mensagem diz aos escolhidos que se reúnam. E portanto, no dia do rapto, será em plena perseguição. E quando o rapto ocorrer como um socorro de Deus, é dito que o dragão irá fazer guerra ao resto da igreja, os que não foram raptados.
Quem é o dragão? São as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Porque estarão juntos como tem cabeças metodistas, pentecostais, etc. E depois disso, Deus vai enviar a tribulação sobre a terra por causa do sangue dos santos, derramado durante a perseguição. Eis o que a humanidade espera. Mas quanto ao rapto, o rapto será um segredo. Porque os santos serão perseguidos. Haverá uma caça ao homem. E os santos irão se esconder. Os escolhidos irão se esconder. E é neste momento que o rapto vai ocorrer. E as pessoas não saberão que o rapto ocorreu. As pessoas não saberão disso. É isto que irá se passar. Senhora, não acredita em lendas. Não acredita no que alguém inventou ou sonhou. A Bíblia não é a junção de sonhos ou de visões de qualquer um, mas do que vem de Deus por um profeta. Desde Adão até hoje, pessoas tiveram poderosas visões, poderosos sonhos, mas se isso não vier de um profeta, não tem importância. Mulheres de pastores, mulheres aqui, etc. Nas igrejas que se dizem profetisas, Deus não tem necessidade disso. O que importa para Deus é o que o seu profeta diz na terra em uma geração. E os escolhidos acreditam nisto. Não acreditam em mentiras. O Pai Natal é mais credível que alguns aviões que cairão no dia do rapto. O rapto se passará em plena perseguição, portanto, os cristãos não podem reunir-se num lugar para dizer que alguns serão raptados e outros ficarão diante do que o pastor está a falar. Você vê, é uma lenda simplesmente. Antes de Jesus Cristo nascer, é o que se passava em Israel. Alguns tinham revelações dizendo que o Messias irá descer sobre um cavalo branco. Outros tinham as suas revelações dizendo que vai descer sobre nuvens. Ele vai descer sobre um tanque de fogo. E tudo isso, de tal modo que, quando Jesus Cristo nasceu, num curral, não conseguiram saber. Os magos vinham. Os magos perguntavam, e eles não sabiam que o Messias havia nascido. Olhavam para o céu e esperavam o que os pastores disseram-lhes, segundo as revelações que lhes mostraram. E é o que se passa hoje. Digo-vos que o rapto será um segredo. A pergunta seguinte dos telespectadores é: o que é a marca da besta? A marca da besta é um espírito. Quando em Gênesis é dito que Deus pôs um sinal sobre Caim, este sinal era um espírito. E este sinal estava sobre Caim, sobre os filhos de Caim, durante muitas gerações. Portanto, a marca da besta não é nada mais que o Espírito Santo que age nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. É simplesmente isso. E agora, este Espírito Santo age sob diferentes formas, incluindo a coluna de fogo. Tudo isso é a marca da besta. São as manifestações da marca da besta. O facto de aceitar aquilo no vosso pensamento, o fato de acreditar que o que a Igreja Católica faz vem de Deus, então vocês já têm recebido uma marca. E tendo na mão, é o facto de trabalhar nestas igrejas. Todos eles são marcados. Uma outra pergunta dos telespectadores: Profeta Kaku, o que se passa após a morte de um cristão? Senhora, isso depende primeiro da sua igreja. Se vocês são católicos, serão levados no lote dos católicos. Se são metodistas, serão levados no lote dos metodistas. Se são pentecostais, serão levados no lote dos pentecostais. Se são branamistas, serão levados no lote dos branamistas, não no lote de William Branham. Primeiro, tomamos o exemplo de Noé. Quando Noé pregava no seu tempo, era necessário entrar na arca, que era o tipo do seu lote. Cada profeta tem o seu lote. Deus disse a Daniel: caminha e descansarás, e juntar-te-ás ao teu lote. Cada profeta tem o seu lote. Agora, quando Noé entrou na arca,
Deus fechou a arca atrás de Noé. E os que vinham depois não podiam entrar. Quando um profeta deixa a terra, o seu tempo terminou. Os que devem ser salvos com este profeta já estão na arca. O profeta é o último. Quando entra, então é Deus que encerra. Toma o exemplo de William Branham. Uma manhã, William Branham teve uma visão. E Deus permitiu que visse ligeiramente o que se passa após a morte. E quando chegou do outro lado, viu seu Lote. E reconheceu que todos os que estavam lá morreram durante o seu ministério. A sua primeira mulher estava do outro lado também. A sua primeira mulher veio e lançou-se ao seu pescoço. E viu todos. Havia velhas mulheres falecidas e que agora tinham rejuvenescido, que estavam ali. E William Branham perguntou-lhes: onde está Paulo? E foi-lhe dito que Paulo está com o seu grupo. Perguntavam onde está tal profeta. E diziam-lhe que este profeta está com o seu grupo. E perguntou: e o Senhor? E disseram-lhe: quando juntares-te a nós, serás julgado de acordo com o que tu nos pregaste, e seguidamente apresentar-nos-ás a Cristo. É isso. Um profeta junta-se ao seu lote. Mas agora, quando um metodista morre, este metodista junta-se ao lote dos metodistas, e de outro lado ali, esperando o julgamento, aperfeiçoa-se no metodismo. Por conseguinte, um batista que morre aperfeiçoa-se na fé batista, esperando o julgamento. Por conseguinte, desde Adão até este dia, cada profeta está com o seu lote. Agora, em 1993, eu tinha uma visão, no qual fui do outro lado como William Branham. E quando cheguei, primeiramente, vi um lote e vi uma porta. E dentro, vi algumas pessoas, e reconheci uma mulher que era metodista. E foi-me dito: aqui é o lote dos metodistas. E compreendi claramente, dado que já tinha visto esta mulher, tinha reconhecido esta mulher, ela cantava no coro na terra. E reconheci que era o lote dos metodistas. E quando avançava, via portas, e dentro de cada porta, havia algumas pessoas. E dizia-me que aqui é o lote dos pentecostais. Aqui é o lote dos adventistas. E avançávamos até chegarmos a um determinado lugar. E havia um grande abismo. Havia um grande buraco. Havia uma separação que não se podia atravessar. E do outro lado, vi uma cidade interminável. E perguntei: os que estão do outro lado, ali nesta cidade, de que igreja são eles? E foi-me dito: esta pergunta que colocaste é deste lado que se põe. É ali onde se põe esta pergunta. O facto de perguntar: os que estão do outro lado, de que igreja são? Esta pergunta não se põe ali, mas esta pergunta põe-se deste lado. Ou seja, que deste lado, os que estão aqui pertencem a algumas igrejas. Mas do outro lado, pergunta-se antes: os que estão ali, de qual profeta são? E do outro lado, também havia portas. Mas não eram nomes de igrejas escritas nas portas, mas eram nomes de profetas escritos nas portas. E foi dito que do outro lado, pergunta-se: estes, de qual profeta são? Ora, deste lado, pergunta-se: estes, de que igreja são? E compreendi claramente que não é a mesma coisa. E que é um profeta que devemos seguir na terra, e um profeta verdadeiro. Se tomar uma porta, por exemplo, a porta de Jeremias, vai ver que pessoas de diferentes nações podem ser salvas num certo período da humanidade. E todos estes entram no lote do profeta Jeremias. E cruzei esta imensa barreira.
e vi uma cidade coberta de uma nuvem. E foi-me dito: eis o teu lote. E vi que não havia ninguém dentro, porque ainda não tinha começado o meu ministério. Profeta Kaku. Dado que em 1993, você viu tudo o que estás a falar hoje. Não seria Deus injusto ensinando o caminho reto a uns e deixar os outros fazerem esforços? Senhora, Deus não é injusto. Nenhum homem sobre a terra pode encontrar o caminho reto se Deus não lhe revelar isso. Toma o exemplo de Abel e Caim, que queriam dar ofertas a Deus. Deus já tinha mostrado a Abel que era necessário oferecer a gordura dos primogênitos da sua manada. Você vê? Mas Caim não sabia. Caim oferecia o fruto da sua imaginação, o que achava correto. Mas quanto a Abel, Abel já tinha recebido uma revelação. Qualquer homem no lugar de Abel ia oferecer a mais gorda da sua manada, o que era mais gordo assim sucessivamente. Mas Deus tinha lhe dito que o que vais dar-me é a grande dos primogênitos da tua manada. Deus já tinha dado uma revelação. E Abel podia degolar os cordeiros. E aquilo teve lugar. E não sabemos quanto tempo Deus fez antes de vir para prová-lo. E havia talvez algumas moscas ali demais. Mas era baseada na revelação. Em Abel, temos a reunião de todos os verdadeiros profetas de Deus, até ao fim dos tempos. Em Caim, temos a reunião dos servos do diabo até ao fim do tempo. Todos os que pregam suas próprias imaginações, todos os que não receberam um chamamento, e que fabricam seus chamamentos. E todos esses estão reunidos em Caim. Antes que Moisés viesse com a lei para dizer que é a gordura dos primogênitos da manada, Abel já tinha tido a revelação. E já havia oferecido isso a Deus. Esta é a realidade. A segurança que Abel tinha, esta segurança que tenho. É a segurança que todos os profetas de Deus tiveram. Na frente mesmo da perseguição, não recuavam. Por quê? Porque tinham uma segurança que a humanidade não tem. Toma o exemplo de Elias. O profeta Elias devia apresentar uma oferta. E os profetas de Baal também deviam apresentar ofertas. Retenham que sempre o verdadeiro profeta está sozinho, e não vai associar-se com um outro profeta. Nunca posso associar-se com um profeta evangélico, protestante ou branamista. Nunca posso fazer isso. E então, Elias já tinha a revelação do que devia oferecer, de como isso deveria passar-se. Assim, pois, Elias não refletia. O cristianismo não é baseado em imaginação, mas na revelação. Os profetas de Baal invocavam Baal, gritavam, assim sucessivamente. Mas Elias estava lá, muito confiante. E quando chegou o momento de Elias pediu que se derramava água sobre as pedras, sobre o holocausto, sobre a madeira e em tudo. Derramaram água. Elias pediu uma segunda vez que se derramasse água sobre as pedras. Alguém poderia dizer: mas por que fazes isso? Por que derramas a água enquanto que o fogo deve descer, mas o fogo não vai consumir? Uma terceira vez, Elias pede que derrama outra vez a água sobre o holocausto. Por quê? Elias tinha a fórmula. Elias sabia do que estava falando. Mas estes profetas evangélicos, todos estes profetas, servem o diabo. Só ensinam a sedução. Não têm chamamento. São servos do diabo. E então, o fogo desceu. Quando Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Os seus discípulos responderam: que alguns dizem que és isto, outros dizem que és aquilo. Mas ele disse: e vocês, quem vós dizeis que eu sou? Pedro disse: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não é a carne, nem o sangue que o revelou aquilo. Não é numa escola pastoral que aprendeste isso. Não é um homem que te ensinou isto. Não é a tua reflexão.
Mas é o meu Pai que está no céu que te revelou isto. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação espiritual, a igreja é edificada sobre a revelação espiritual. Desde Abel, desde Adão. É sempre sobre a revelação espiritual que Deus fundou a marcha. É Deus Ele mesmo quem dirige. Vê-se o profeta, mas de trás do profeta, há Deus. Tudo o que ensino, tudo o que prego, viu em 1993. Quando falo de uma coisa, sei do que falo. Experimentei mistérios, onde vi-me no céu, sem corpos. Você vê? Não era em sonho. E não era numa visão. Mas estive no céu e vi algumas pessoas que se deslocavam. Não era numa visão. Mas vi estas pessoas na realidade como vejo você. Não tinha olhos, mas vi-os. Não tinha corpo, mas pensava. Tudo o que eu estou a pregar, eu vou explicá-los algo. Em 1993, antes disso, por exemplo, eu podia deitar-me pela manhã ou pela noite, e uma força podia imobilizar-me e eu não podia mover-me, assim sucessivamente. Foi antes de 1993. Mas em 1993, quando eu tive a visão, um dia enquanto que eu estava deitado, esta força vinha. E virei-me. E vi a sombra que vinha. Vi a sombra como te vejo, e muito bem via a sombra que virava. E sabia que eu lhe via. E a sombra deslocou-se. E a sombra deslocava-se na casa onde estava deitado. E eu seguia a sombra e olhava-o. Eu era uma nova pessoa. Tudo o que digo hoje, sei do que estou falando. Em 1994, tive experiências, as quais poderia dizer-lhe: você se chama tal e este é o teu número de telefone. Fiz aquilo, há testemunhos. Podia dizer: você chama-se assim, estava no tal lugar, fizeste isto, etc. Fizeste aquilo. E seguidamente, tive outra revelação que veio dizer-me: viste tudo o que fizeste. E contudo, tudo isso pode ser do diabo. Assim é para tudo que as pessoas estão a fazer. Vi estas coisas. Eu sei de que estou falando. O dia do julgamento, quando eu avançar. Hoje digo que os católicos, os protestantes, evangélicos e branamistas são servos do diabo. Eu digo com toda a confiança, isso não pode falhar. Esta é a verdade absoluta de Deus. E quando eu avançar, isso é como um aluno que vai ao exame, na prova. E já tem a correção das provas que serão dadas. Tem já todas as correções. Enquanto que os outros estão a refletir, ele está ali sentado. Pode esperar o último momento e tomar a sua folha e copiar simplesmente. É a mesma coisa para Deus e os verdadeiros profetas. Não é no esforço de jejuns, não é no esforço da imaginação, mas Deus Ele mesmo revela-lhes isso. Eu vi, você vê, estes bispos brancos e africanos, estes profetas e pastores africanos, americanos, e todos estes. Já os vi. Sou o seu profeta. Sou o profeta dos católicos, protestantes, evangélicos e dos branamistas. Sou o profeta dos europeus, dos americanos, africanos e asiáticos. Sou o seu profeta. Quer queiram ou não, sou o seu profeta. Profeta Kaku, estamos no fim da nossa emissão. A sua palavra final. Senhora, eu queria simplesmente dizer à humanidade que somente Deus sabe quantas vezes Faraó foi bom para Moisés. Moisés era um bebê abandonado. E Faraó criou Moisés. Até que tornou-se no que deveria ser. Mas quando Moisés ouviu a voz de Deus, não considerou tudo que fez Faraó. Se alguém deve fazer-vos bem, de modo que vás no inferno, vocês devem recusar aquilo. Alguém pode criá-los.
Alguém pode patrocinar o vosso casamento. Alguém pode assisti-los sem qualquer coisa, como o faraó. Há boas pessoas na terra. Mesmo se tratar dos vossos pais ou pessoas que foram boas com vocês, ou vosso marido, enfim. Mas, diante da salvação, devem tomar uma decisão como Moisés. E é a única coisa que queria dizer a cada um. Vocês ouviram a voz de Deus. O que eu estou a dizer hoje é a exata verdade. Um católico não pode ser salvo. Se Deus salvar um católico, um protestante, ou um evangélico, ou um branamista, que Deus me envia no inferno, porque isso não é possível. Isso não pode acontecer. Um católico, protestante, evangélico e branamista é um servo de Satanás, e Deus não pode salvá-lo. Agora, se você está nestas igrejas e que ouves esta voz, não devem considerar tudo o que fizerem estes faraós para vocês. Tudo o que fizeram os vossos pais para vocês. Não devem permanecer nestes lugares porque vossos pais estão ali. Mas devem tomar a posição de Deus. Devem tomar a posição da salvação. Porque irão responder sozinho diante de Deus. Talvez que estas pessoas patrocinaram os vossos casamentos. Estas pessoas asseguraram os vossos estudos. Estas pessoas estão na base dos vossos sucessos, mas diante da salvação têm uma decisão a tomar. Olhem o céu. Olhem a eternidade. E tomam esta decisão eterna que segui-los-á sempre. Não devemos considerar os benefícios temporais dos faraós, dos pais, das igrejas, e rejeitar a salvação. O que digo-vos é a exata verdade que não pode falhar. Estão nas lojas e redes de Satanás. Deixem estas coisas. Amém. Obrigada, profeta Kaku, por ter respondido à nossa chamada. Obrigada a vocês, caros telespectadores, por ter nos seguido. Obrigada pela vossa fidelidade. Nos encontraremos na próxima semana para um outro número. Adeus.